Olá, irmãos, tudo bem? Graça e paz. Vamos falar aqui rapidinho sobre a Terra plana. Eu quero mostrar aqui para vocês um vídeo de um irmão que ele gravou para me dar uma dica aqui em um ponto. Eu gravei a live com o irmão Leandro do canal Inteligência Natural. A live está lá no canal dele e ainda não está no meu canal. Daqui um tempo eu pego, posto aqui, edito, faço as versões menores, né, como eu costumo fazer. E aí teve um ponto lá na live em que o irmão colocou uma sugestão, colocou uma pergunta. E ele falou que era para eu ler 2 Pedro... Qual texto que era mesmo? Era 2 Pedro 2, versos 5 ou 3, em que Pedro está falando da criação do mundo, da destruição do mundo antigo, do mundo agora atual e da destruição do mundo atual que foi reservada por fogo. Na hora eu li o texto e não compreendi. E aí o irmão gravou um vídeo para explicar o porquê que eu não compreendi. Aí eu vou fazer uma análise no vídeo do irmão, e esse vídeo o irmão vai assistir também, né? E aí o irmão pode fazer também um vídeo resposta, vendo o que o irmão acha disso. Vamos lá. Vou mostrar para os irmãos o vídeo. É esse daqui, tá? Como vocês estão vendo aqui na tela, realmente é 2 Pedro 3, verso 5. Bom dia, gente. Alguém, por favor, mostre esse vídeo para o Luiz, que ele ficou sem entender aquele versículo de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, que a Bíblia que ele usa é toda deturpada, por isso que ficou sem sentido. Eu vou mostrar aqui na Bíblia King James 1611, que é o texto recepto. Nessa faz sentido, e ele pode até usar isso no seu próximo vídeo. Alguém mostra isso para ele. Veja só aqui na King James 1611. E nisto eles são voluntariamente ignorantes. Está falando da Terra plana, né? E nisto eles são voluntariamente ignorantes que pela palavra de Deus os céus existiam desde a antiguidade. Agora aqui a palavra-chave que ele ficou boiando lá, porque a Bíblia dele não explica. Essa daqui dá a entender. Esse aqui é o texto recepto, texto verdadeiro, do grego. E a terra que permanece fora da água, ou seja, a porção seca, né? Que Deus falou, haja porção seca. E as águas foram para os lados e apareceu a porção seca, que está fora da água. E dentro da água é esse domo que está debaixo das águas de cima, que é chamada de céu. Nessa Bíblia aqui faz sentido, tá vendo? Já na outra, que é da água através da água, como assim através da água? A água tem poder para fazer alguma coisa? Ela perde o sentido. Nessa daqui tem sentido. Alguém mostra isso para ele, que aí ele vai conseguir explicar isso no próximo vídeo da Terra plana. Ok, já eu comento sobre essa análise que o irmão fez. Vamos começar aqui por Gênesis, para os irmãos entenderem o que Pedro está falando. Ele meditou na palavra de Deus, e se você medita em Gênesis, você já vai reprovar a Terra esférica, essa ciência maluca. Por isso que eles não conseguem provar nada por foto, porque senão eles mostrariam as águas que estão acima desse firmamento e que eles já teriam acesso, né? Já que eles podem ir até a Lua. Vamos lá então. Gênesis 6 diz assim, Gênesis capítulo 1, verso 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Se Deus mandou que existisse aqui o firmamento no meio das águas, como vocês estão vendo aqui, então o mundo era águas. Era um grande abismo todo de água. E como houve a separação entre águas e águas, apareceu então o firmamento aqui. Esse é o espaço que vai aparecer entre águas e águas. Verso 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. Isso daqui era para a NASA nos mostrar com as suas fotos, com seus satélites, mas ela não mostra, porque elas não têm capacidade para isso. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, e foi o dia segundo. Pedro meditou nisso daqui, e ele viu que o mundo de hoje ele foi criado pelas águas. Não que a água deu ordem ou criou alguma coisa de si próprio, mas como tudo era água e Deus fez a separação entre águas e águas acima de um firmamento e águas abaixo, então ele criou o espaço. Ou seja, já apareceu aí o espaço, né? O que nós vemos como o céu. Mais ainda,
A terra era toda água. Tudo era água. E aí Deus fez separação entre águas e apareceu a porção seca. Verso 9. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Aqui, ó, a terra vindo a existir das águas. É um ponto 2, né? O ponto 1 é separação de águas para aparecer o firmamento. Ponto 2 é a separação de águas na terra para aparecer a parte seca. E assim se fez. Verso 10. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas, mares. Presta atenção nisso. Águas. É a palavra maim. Tá vendo? Maim. No centro da telinha. Agora olha a palavra céu. Shamaim. Tá vendo como a palavra céus e água, ela é quase uma junção das duas? Interessante, né? Água, céus. Em hebraico é maim, shamaim. Entendeu? Agora vamos em Pedro. 2 Pedro 3, verso 5 diz assim: porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu através das águas. Deixa eu pôr aqui para vocês. Surgiu através das águas, como eu expliquei, pela palavra de Deus. Entendeu? Deus falou e as águas foram obedecendo e foi fazendo separação. Surgiu o espaço, né, o firmamento, que Deus chamou de céus, e depois surgiu a porção seca. Pedro continua dizendo: pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em águas. Certo? Agora, no grego, aí Pedro continua meditando na palavra. Olha a mente do Pedro. Verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ok. Agora aqui, vamos ver se tem erro de tradução. O irmão optou pela versão, o texto Reciptos. E pelo que eu estudei, quando eu estudava grego, eu vejo que o texto koiné, que é o texto comum, ele é o mais aceito. É o que todos utilizam, né? Então, olha só. A versão que ele leu parece fazer sentido e não contraria muito essa versão, porque o resultado final vai ser parecido, né? Lá diz que a terra existe fora da água e dentro da água, né? É uma realidade, mas não é o que está escrito, pelo menos no texto koiné. Porque olha só. Aqui diz: surgiu através das águas, pela palavra de Deus. Se fosse erro nessa tradução, como existe bastante erro, né? Que o próprio aplicativo dessa tradução corrige, aqui diz águas, é realmente, ó, o dor, através, dia, tá certo, ó, pode ver as referências, água, tá vendo? O dor, ou idor, como depende de como você estudou o grego, pela palavra de Deus. Palavra logos, Deus, teu. Então, realmente é o que está aqui no grego mesmo. Se você fosse no grego, qual que é a versão? Acho que é essa. Está aqui, ó. Vou frisar para vocês. Está aqui, o datus sigestasse tu teu, teu logo. É o que está aqui, né? O que eu consegui ler. Então, é realmente o que está falando essa tradução. E realmente é o que está em Gênesis. Que a terra surgiu através das águas pela palavra de Deus. Não tem erro aqui. Se você ler outra tradução, você vai chegar também na mesma conclusão, mas não é o que essa tradução está falando, né? Então não vai ter muita alteração, irmãos. O propósito desse vídeo é falar para o irmão que não tem muita diferença, a não ser, né, a frase em si, mas o resultado vai ser o mesmo, não vai ser contraditório um ao outro.
E o importante é a gente entender que Deus fez dessa maneira com propósitos. A água acima do firmamento não foi de enfeite, foi para que Deus destruísse o mundo antigo, afogado em águas. Mas se esse fosse somente o objetivo, então teria esgotado as águas acima do firmamento. Se as águas acima do firmamento se esgotou no dilúvio, por que ele mandaria as águas louvarem a Deus? Vão dizer, é porque ele era desinformado, Luiz. Ele não tinha tecnologia para subir aos céus e ver que as águas se esgotaram. Assim como Josué também é um homem assim desinformado, é um homem sem instrução, né? Um homem ignorante que não sabe que o que estava girando era a terra. Então ele viu as coisas do ponto de vista dele. Irmãos, isso é uma grande tolice. Deus dá um poder tão grande para um homem, para ele poder fazer parar o sol, parar a lua. Disse que nunca foi dado isso para um homem, nunca um homem fez isso. Mas Deus deu somente o poder, deixou Josué na ignorância. Deus deixou todos os milênios, os homens em todos os milênios, na sua ignorância e revelou o sentido verdadeiro das coisas através de ciência de Albert Einstein, de NASA. Acorda! Deus dá instrução para o seu povo. Deus não iria enganar a gente. A gente olha, a percepção dos nossos olhos podem ver a movimentação dos astros. Deus não iria deixar todo mundo na ignorância. Por que ele faria isso? Se ele é o que revelou a sua criação para os seus servos, agora vai revelar o sentido verdadeiro das coisas para homens que não têm o Espírito, que contrariam a Bíblia. Que isso, gente? Acorda! Isso é um pensamento ridículo. Josué viu o que é realmente verdadeiro. O sol parou, porque é o sol que fica girando sobre a terra. É a lua que fica girando sobre a terra. Por isso que tem textos que falam que o sol e a lua param nas suas moradas, que o sol se deteve, que o sol retrocede. Então, ou você crê na palavra de Deus, ou você crê na NASA. Agora, falar que acredita nos dois, por que você seria contraditório? Seja um cristão ou seja um ímpio. Não dá para ser os dois durante muito tempo, né? Porque enquanto a pessoa está com dúvida, tudo bem, está com dúvida, né? Está com a mente cheia de um monte de abobrinha e não consegue parar para refletir na palavra. Então é isso daí, irmão. Só aproveitei aqui para falar algumas coisas a mais, né? Num vídeo simples, mas é bom, né? A gente está meditando. Deixe os seus comentários aí que eu quero ver e vamos analisar, tá bom? Eu não vi tanta diferença assim de uma tradução para outra. Tá diferente sim as letras escritas, mas o resultado vai ser parecido. Então dá para entender realmente por esse ponto aqui. E eu não entendi na live, porque quando o irmão postou o comentário, estava atrasado, não estava falando referente ao que eu estava falando no momento. Então o irmão que gravou o vídeo também não pegou essa, né? Que a gente leu um comentário atrasado. Por isso que eu não entendi. Se eu tivesse lido o comentário referente ao momento do ponto do vídeo, eu teria entendido. Tá bom? Então valeu, irmão, que fez o vídeo, né? Deus abençoe. Que ele tentou ajudar, realmente ajudou porque teve a criação desse vídeo. Se ele tiver um vídeo resposta também a gente pode ver, tá bom? Fica na paz então, Deus abençoe.